Queridos, por gentileza, abre a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Amém? 17 versículos do Evangelho de João. Eu peço aos irmãos, por gentileza, aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Amém? O título da mensagem hoje é o chamado ao serviço e à comunhão. Bem, o chamado ao serviço e à comunhão. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou a veste e, voltando à mesa, perguntou-lhe: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Pai querido, mais uma vez nós elevamos as nossas vozes, o nosso pensamento ao Senhor, pedindo que o Santo Espírito, o Espírito do conhecimento, da verdade, possa trazer iluminação aos nossos corações. Que esta mensagem possa produzir mudança de vida. Possa, ó Deus, produzir uma reflexão profunda aos nossos corações, que sejamos confrontados a vivenciar o verdadeiro Evangelho. Porque esta é a intenção da mensagem, que a mensagem possa lavar os nossos corações, tirando da nossa mente todo o impedimento de poder servir ao Senhor e à sua igreja em comunhão. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, qual o contexto desta mensagem? Vamos aqui a uma pequena introdução.
Estamos no cenáculo. O cenáculo é nada mais do que um espaço, geralmente uma cobertura, que era usado para um momento de comunhão. Geralmente no cenáculo tem uma mesa onde as pessoas fazem as suas refeições juntas. E a ceia, né, na quinta-feira, antes de Jesus ser preso, foi celebrado ali, naquela cena maravilhosa onde Jesus, juntamente com os seus 12, fazem aquela última refeição deles juntos, Jesus ali presente com os seus discípulos. Mas naquele momento há uma opressão espiritual, o ar está pesado. Lá fora, as sombras de Jerusalém ainda escondia a traição do discípulo Judas. Aquele momento que antecede o sofrimento de Cristo, e aquela penúmbria da noite escondia ainda muito sofrimento emocional. O cinismo de Caifás, não é isso? A indiferença de Pilatos, que lava as suas mãos quando poderia tomar posição. O abandono dos discípulos naquele momento que Jesus mais precisava das suas companhias ali. E, por que não, a negação de Pedro. Que momento difícil, não é verdade? Jesus está a poucas horas do Getsêmani, ele está a poucas horas do Calvário, e ele sabe que o seu corpo será partido e o seu sangue será derramado. Aquela prática da antiga aliança, a ceia pascal, já apontava para a nova aliança. Que coisa linda, né? No entanto, antes de enfrentar o ferro dos cravos, o ferro da lança que iria transpassá-lo, ele precisava confrontar o ferro do orgulho, da soberba e da vaidade daqueles homens. Ele precisava ensinar na prática o que é entregar a vida verdadeiramente para Cristo. E ele então nos dá uma aula, a qual nós deveríamos meditar nessa aula todos os dias, mas hoje em especial, né, porque é o dia da ceia. É o momento de refletirmos sobre o orgulho humano, o momento que antecede o sacrifício pelos nossos pecados. O Rei da Glória, ele não exige um trono para se manifestar, né, ali como o Criador, aquele que fez as criaturas. Ele não pede um trono para revelar que ele é o Rei da Glória, mas ele pede uma bacia para servir aqueles pecadores que ali estavam com ele. E a bacia tem um significado muito importante na vida daquele que serve a Cristo, daquele que está disposto a servir realmente. Aqui, quando falamos servir realmente, é quando nós entendemos que nós não estamos interpretando um personagem, não estamos sendo hipócritas, não é isso? Hipócritas, um ator, alguém que interpreta um personagem que não é verdadeiro. Aqui, a palavra nos leva a meditar sobre o verdadeiro sentido de servir. Ele não pede, então, para ser servido. Ele se levanta no momento da ceia.
ele se levanta para lavar. Para lavar. Essa cena é um prelúdio da cruz, né? Se na cruz ele lavaria nossas almas com o seu sangue, o cenáculo, ele lava os pés para demonstrar sua humildade, mostrando que a ceia do Senhor, ela é inseparável do serviço, do amor ao próximo, do amor à igreja, do amor ao reino, do serviço à igreja. As duas coisas estão conectadas. Você não pode participar da ceia sem entender que você precisa também servir o reino, servir a igreja de Cristo. As coisas estão ligadas e nós podemos perceber de forma clara nessa cena, onde na hora da ceia, Jesus pega a bacia para lavar os pés pecadores dos seus discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, irmãos, ele abre aqui um relato destacando a consciência de Jesus. Ele sabia que a sua hora havia chegado. E aqui demonstra, neste momento, um amor absoluto. Eis-tê-los, os amou até o fim. Isso significa, irmãos, que o sacrifício na cruz não foi um acidente, mas o ápice do amor que serve. Não o amor de palavras, não o amor de alguém que fala da boca para fora. Não um amor hipócrita, mas um amor que é demonstrado em atitudes. Isso deve ser a prática do cristão. A nossa prática diária está ligada à nossa comunhão uns com os outros. O nosso serviço ao reino, o nosso desejo incontido de trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Aqueles que abraçam mutuamente, né, o serviço para que o reino cresça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Do outro lado está apenas o diabo, que é aquele que torce para dar errado. Do outro lado está uma igreja unida na graça, no mesmo propósito, no mesmo desejo de trabalhar para o crescimento do reino. Aleluias. Jesus serve a Judas mesmo sabendo da traição. Jesus serve a Pedro mesmo sabendo da negação. Ele serve todos os seus discípulos mesmo sabendo que eles o abandonariam numa hora em que era mais necessário a amizade, a comunhão e o amor daqueles que estavam à sua volta. A base do serviço, irmãos, Jesus sabia que o Pai entregara tudo em suas mãos. Ele não serve porque é inferior, mas porque a sua segurança em Deus, a ciência de tudo o que estava acontecendo, o permite descer ao mais baixo nível do serviço, que era o serviço do escravo. Despir-se, envolver-se com uma toalha. Era dessa forma que o escravo servia na sua casa e principalmente naquele momento de lavar os pés. Importante meditar nisso, porque se o próprio Senhor
em sua hora mais angustiante, priorizou comunhão e o serviço. Pensa aí na sua hora mais angustiante, queridos. Pensa aí naquele momento da enfermidade, do câncer. Pensa aí naquele momento da depressão, da ansiedade. Pensa nesse momento. Em todos eles, nós precisamos priorizar a comunhão. Alguns se afastam. Alguns se fecham. Alguns se ausentam esperando melhorar para voltar à comunhão do corpo. No momento em que mais precisava estar servindo em comunhão. Conversando com o irmão ontem, ele disse, pastor, eu estou assim. Eu falei assim, então você precisa se afastar das suas responsabilidades. Ele disse, pastor, tudo menos isso, porque isso é que me dá alegria. E eu disse assim, glória a Deus, esse entendeu o que é servir. Esse entendeu o que é servir verdadeiramente a Cristo, porque a comunhão é o estar, é o ocupar esse lugar, é ouvir a palavra, é adorar em congregação, com a sua família da fé. É isso quem nos sustenta, é isso que nos renova, é isso que nos fortalece. E o dia que a igreja entender isso, irmãos, ela estará cumprindo o seu papel e testemunhando para a comunidade o que é amor e unidade. Não haverá espaço para arrogância, para vaidade e por uma série de coisas que é prejudicial à vida cristã. Aqui é o lugar quando você está bem e quando você não está bem. Pois bem, participar do culto da ceia não é um rito social, né, irmãos? É o lugar onde mergulhamos nesse amor que nos sustenta até o fim. Não é isso que Jesus diz? Que João diz, né? Que Jesus os amou e os amou até o fim. Até o fim. Mas quando nós analisamos essa cena aqui, irmãos, é um choque, né? Um choque, não vou dizer que é um choque teológico, não, mas é um choque litúrgico, né? De como as coisas deveriam ser e como foi. Jesus se levanta, tira as vestes e cinge-se com uma toalha. Ao levantar-se da ceia pascual, ele interrompe um memorial da antiga aliança para instituir por meio de um gesto profético a nova dimensão do reino de Deus. A nova dimensão. Ela está baseada no amor, que podemos também trocar por comunhão e serviço. Comunhão e serviço. O Cordeiro de Deus se fez servo sofredor para limpar os seus, não apenas da sujeira exterior, daqueles pés poeirentos, mas o interior, que pode ser lavado apenas pelo sangue de Jesus. Esse interior, que é uma caixinha de miséria, onde esconde quem realmente nós somos. Porque é no interior, irmãos, que nós somos desmascarados. Porque a máscara social é uma proteção para que todos te admirem, mas que ninguém te conheça. Mas no interior, Jesus conhece pedacinho por pedacinho.
Não é isso? Ele esquadrinha. Esquadrinhar é dividir em pequenas partes, examinando uma por uma. Nada passa desapercebido. Lutar contra esse falso eu, irmãos, é imprescindível. E todas as vezes que nós meditamos na palavra do Senhor, nós reconhecemos o falso eu. Nós reconhecemos o impostor que habita em nós. E é ele, a sua luta é contra ele, não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra a igreja, a liderança da igreja. É o seu falso eu que te aprisionou e que você não faz esforço para abandoná-lo. Cuidado com isso. Cuidado com o falso eu, porque a tendência é essa. Coloca-se a máscara social e as pessoas te admiram, mas o Senhor te conhece. É importante falarmos sobre isso. Assim, o lava-pés torna-se um sinal do amor que edifica a comunhão genuína entre os membros do corpo de Cristo. Existem alguns que, como Pedro, né, ele acha que seria uma desonra Jesus lavar os seus pés. Ele resiste de Jesus lavar os seus pés, como muita gente tem resistido à graça de Deus. Muitas pessoas, irmãos, que vão para uma igreja e se tornam religiosos, achando que ele pode servir a Cristo da maneira dele, do jeito que ele quer, como se tivesse vários modelos de servir a Cristo. E essas pessoas resistem mudanças. Elas não entendem o ensinamento de Cristo, que ele é baseado na humildade, em honrar o outro mais do que a si mesmo, em servir o outro, em amar o outro como a si mesmo. Queridos, evangelho não é uma utopia. Utopia é aquilo que às vezes a pessoa acha, isso é inalcançável, isso é só discurso. Não, evangelho é uma realidade. E se você não estiver vivendo este evangelho, você está perdendo o que é realmente uma comunhão plena. Você está perdendo em entender o que é a graça de Deus, o prazer, a alegria que é servir ao Senhor e à sua igreja. Então ele resiste, né? Ele acha que honra a Jesus impedindo, né, de o servir, mas Jesus é enfático: se eu não te lavar, não tens parte comigo. A comunhão, ela exige rendição, irmãos. Para ter parte com Cristo na ceia, nós precisamos permitir que Ele nos limpe. Porque se você não quiser ser limpo, se você quiser continuar vivendo a mesma vida, essa vida eclipsada por um falso eu, não participe da ceia. A ceia é para aqueles que se arrependem dos seus pecados, não é para o hipócrita. A ceia é para aquele que entende o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É um momento de rendição, de reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas falhas. É um pedido de socorro. Mas o coração religioso, ele resiste a essa rendição, ele não se rende. Porque não há humildade. Não há entendimento do que é servir. E Jesus deixa isso muito claro, porque ele disse: olha, eu sou o Senhor. E eu estou fazendo isso. Jesus deu o exemplo. E Pedro resiste
Para ter parte com Cristo na ceia, precisamos permitir que Ele nos limpa. Mas essa limpeza também nos vincula uns aos outros. Não existe comunhão individual. Eu sirvo a Deus. Não sirvo pastor, não sirvo igreja, eu sirvo a Deus. Cuidado. Às vezes essas palavras expõem a arrogância, a vaidade, a soberba, e a pessoa, inclusive, acha que isso é bonito. Nós servimos uns aos outros. Entender o que é servir é vivenciar verdadeiramente o que é ser um servo de Cristo. Serviço mútuo, irmãos, é uma prova de que fomos lavados por Cristo. Quando você falta à comunhão ou se recusa a servir a igreja, você está dizendo como Pedro, não quero participar desse nível de entrega. Eu não quero participar, eu quero ficar à parte. Você está agindo como Pedro. Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu não quero esse nível de comprometimento com o Senhor. Não quero. Uma falsa religiosidade, uma falsa humildade. Quando às vezes as pessoas pensam isso. Irmãos, não existe comunhão individual. A bacia de Jesus une todos que foram lavados por Ele. A bacia aqui como um símbolo de serviço, de servir um ao outro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, o serviço mútuo, quando nós servimos uns aos outros, quando nós nos submetemos uns aos outros, nós estamos provando, com as nossas atitudes, que nós entendemos o que é servir a Cristo, o que é servir a sua igreja. Pois bem, versículo 12 aqui até o versículo 17, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está muito claro, né, irmãos? Nós não precisamos aqui recorrer ao Strong, ao grego. É muito claro o que Jesus está dizendo. Jesus reassume o seu lugar e faz uma pergunta que define toda a vida cristã. Você sabe o que define a nossa vida cristã? Compreendeis o que eu fiz? Você compreende o Evangelho? Você compreende o sacrifício de Cristo Jesus? Você compreende o que é servir a Cristo? Você compreende? Jesus faz aquilo ali e pergunta para eles, compreendeis o que vos fiz? Se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus transforma um ato de bondade, de humildade, em uma conduta, uma regra para a sua igreja. É isso que Jesus está dizendo. Assim como eu fiz, vós deveis fazer também. Aquele ato de humildade que Jesus faz, ele transforma em uma regra para o seu povo, para a sua igreja. Servir em humildade. Bem-aventurado aquele que pratica, mais do que feliz, porque quem não faz é infeliz. Há muitas pessoas infelizes, irmãos. Há muitas pessoas até doentes. E a raiz dessa infelicidade, às vezes até de doenças psicossomáticas, estão na própria prática do cristão como si. É verdade.
Às vezes tem pessoas que estão vivendo uma luta infernal porque tem uma vida com Cristo superficial. Como ele é incapaz ou ela é incapaz de perdoar, vive com o coração amargurado. Como ele ou ela ou qualquer pessoa está, às vezes, à procura de uma autoafirmação na igreja, de um lugar de destaque, essas pessoas ficam paralisadas por uma religiosidade que não encontra amparo nas Escrituras. Muitos irmãos querem fazer parte da igreja, porque olha, a igreja é confortável, o louvor é muito bom, né, tem uma mensagem boa, mas não vivencia o evangelho, não tem uma mudança de vida. Tem cristão, irmãos, que continua falando mentira, que continua comprando e não pagando, que continua fazendo gato. Né? Gato assim, sabe o que é? Pessoas que têm uma vida superficial. Uma vida de aparência. Isso é algo triste, irmãos. Sabe por que é triste? Porque às vezes a gente perde a maior parte do nosso tempo pregando para crente, falando o evangelho para crente, ensinando o evangelho para crente. Nós deveríamos pregar e evangelizar lá fora, para aqueles que não são. Porque muitos estão doentes por não aplicar, não vivenciar. Por isso Jesus está dizendo, vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Há entendimento, há compreensão nesse ato. E esse, como eu disse aqui para os irmãos, essa frase, irmãos, é o que define uma vida cristã. De repente alguém pode dizer, não, pastor, eu não leio Bíblia, eu não reflito, eu vou na igreja só, assim, um desencargo de consciência, nem me sentir melhor, cumprir o meu papel como religioso. Essa semana eu fui na igreja. E até tem pessoas que entendem que servir a Cristo é vir uma vez no templo por semana. É uma vida superficial, querido. O convite dessa palavra é comunhão. É aumentar o nosso nível de comunhão com Cristo e com a sua igreja. É chegarmos a um nível de que a igreja, as pessoas ao entrarem aqui, ao conhecerem a igreja, procurar a liderança e dizer, pastor, eu quero servir a igreja. Em qual área eu posso servir? Em que lugar desse corpo eu posso ser útil? Porque a comunhão plena com Deus nos leva a servir o reino, a servir a sua igreja. Eu sei que há muitos apaixonados em servir a igreja. Tem alguns que eu fico até preocupado, né? Com medo de que o excesso de trabalho possa até prejudicar, às vezes, o casamento ou a sua própria saúde, porque estão aqui. Está no domingo de manhã, está no domingo à noite, está na sexta no ensaio do louvor, está no sábado na reunião dos jovens, dos adolescentes, e aí está durante a semana também para resolver uma coisa ou outra. E pessoas que querem apenas servir. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar no crescimento do reino? Isso é um nível de comunhão, irmãos, que nós precisamos procurar a cada dia. Ah, mas eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito serviço. Eu não conheço alguém aqui que trabalha mais que o Marcos, irmãos. Eu trabalho bastante, sei que muita gente que trabalha, mas o Marcos, esse menino aí, acho que está testando o corpo dele. Tem que dar uma freada nele, né, Mira? Trabalha, serviço pesado durante o dia, à noite vai dar aula, e toda a reunião que tem aqui na igreja, ele está aqui. A reunião dos jovens, dos adolescentes e tal. Então, quer dizer que a questão não é tempo, é amor pelo reino. O tempo pode ser apenas uma desculpa, eu não tenho tempo. Ótimo, uma boa justificativa. Ter tempo?
Ou às vezes, olha, eu quero fazer, mas não é desse jeito, é do meu jeito. Também não quer fazer. E quem quer fazer, quer servir a igreja, quer servir o Senhor, quer servir, né, ali, conforme a liderança estabelece. Porque liderança é para isso, né? Para liderar. O pastor titular é para quê? Para administrar. É para colocar o projeto em andamento. E quem quer servir se coloca à disposição. E o faz com alegria. E aqui Jesus diz, né? Versículo 17. Olha só, irmãos, coisa maravilhosa. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem? Se eu entendo, irmãos, que essa palavra de Jesus, ela define a vida cristã, quando ele diz assim, compreendeis o que fiz, define a vida cristã. Você compreender o Evangelho, você compreender realmente os ensinamentos. E aí, logo abaixo, Jesus disse, né? Bem-aventurado, colocar em prática, mais do que feliz. Você será colocando em prática. Eu quero convidar aqui a equipe de louvor e os diáconos. Então, queridos, Jesus, ele transforma esse ato de falar bondade, mas humildade, em uma norma de conduta da igreja. E agora é para você. Você tem agido dessa forma, nós, né? Tenho que falar aqui na terceira pessoa, não é só vocês, é nós. Nós temos agido dessa forma, ou a arrogância, a vaidade, o pecado oculto, a religiosidade tem nos impedido de vivenciar na prática o que é o verdadeiro evangelho. Se não fazemos, não somos felizes. Há muitos cristãos frustrados porque não entendem, não compreendem, não vivem. E em alguns casos se torna uma pedra de tropeço dentro da igreja. Atrapalha o crescimento do reino. Porque está todo mundo indo numa direção e ele está temando do outro lado. Eu tenho orado, irmãos. Podem me chamar de radical com o que eu vou dizer. Senhor, traz o povo do Senhor que é desse lugar. Tira aqueles que não são. Porque atrapalha, dá dor de cabeça. Quase infarta o pastor. E a gente perde tempo. Não há tempo a perder. Jesus está às portas e eu não tenho muito tempo para evangelizar crente. Eu tenho um desejo incontido de fazer missões, de levar o evangelho para aqueles que não conhecem, de anunciar as boas novas para esse mundo que está perecendo sem Cristo, para combater os falsos ensinos que a gente tem visto aí, em cada esquina. É tempo de vivenciar o evangelho, é tempo de fazer a diferença, é tempo de crescer, de dar frutos. Lembra do que João diz, relatando o que Jesus disse para os seus discípulos? Não fosse vós quem me escolhestes, não foram vocês. É uma ação soberana dele, é o Espírito Santo. E ele diz, eu vos escolhi para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedides em meu nome, eu louvarei. Tem muita gente, Senhor, em nome de Jesus faz isso, em nome de Jesus faz aquilo, mas esquece de tudo aquilo que antecede ao texto. Eu vos escolhi, não fostes vós. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, frutos verdadeiros, frutos que permanecem.
fruto de hipocrisia, de maledicência, de fofoca, de conversa fiada, não. Frutos que permaneçam. Evangelho em movimento, ação sobrenatural de Deus, o Espírito convencendo os pecadores, a igreja recebendo visitante, o nome do Senhor sendo glorificado. É outro nível, irmãos. Vamos subir a régua. Vamos subir a régua. Vamos deixar de criancices. Jesus está voltando. Isso aqui não é utopia. É tempo de comunhão. É tempo. Muitos não tinham discernimento daquilo que Jesus estava fazendo. E Paulo chama a atenção, cuidado, viu? Há muitos que já dormem, porque não está entendendo o que é o reino de Deus. Paulo estava falando daqueles doentes e outros que já até tinham morrido, porque não tinham discernimento. O que é isso aqui, ó? A ceia do Senhor. É algo sério. É valorizar o que Cristo fez na cruz do Calvário. É olhar para Cristo e olhar para o nosso umbigo, para a nossa própria vida, e ver a relação, a proximidade ou distanciamento que nós estamos da verdade em Cristo. Reflexão é isso. Reflexão não é quando você aponta o dedo para o erro do outro. Refletir é quando você aponta o dedo para si mesmo. Vida cristã não é brincadeira, irmãos. Nós não vamos banalizar a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Isso é muito sério. A igreja é de Cristo. E os pastores desta igreja irão prestar conta. Você presta conta da sua vida. Os pastores prestam conta do rebanho de Cristo. Por isso a verdade tem que ser dita, e o púlpito é lugar de confronto. É lugar de mudança de vida, de reflexão, de olhar para nós e entendermos aquilo que nós precisamos superar. A igreja só experimenta a plenitude da bênção quando cada membro entende que é um servo. Precisa entender que é um servo. E qual é o papel do servo? É servir, é lavar os pés uns dos outros, é exercer o evangelho na sua conduta diária, é deixar a vaidade, a soberba, a arrogância, os traumas, é abrir mão, é ser sincero com Cristo. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, sou um homem cheio de defeitos, eu quero melhorar, Senhor, eu quero elevar esse nível de comunhão, eu quero servir a Cristo. Eu quero ser um elemento de transformação dessa sociedade, dessa comunidade onde nós estamos inseridos. Qual a relevância da sua vida na vida do seu vizinho? Qual a relevância? O vizinho sabe que você é um cristão? Que você serve a Deus de verdade? Se eu perguntar para o seu vizinho, quem é fulano de tal? Eu tenho aqui pessoas que trabalharam comigo. Tem a minha vizinha ali, a Sandra, e pode falar de mim, pode falar da Rosângela. Tem aqui o Márcio, pastor Geraldo, que trabalhamos quase 30 anos juntos. Eles podem falar quem é o pastor Edmar. O seu vizinho pode falar sobre você. Quem é você? Somos esse elemento de transformação dessa sociedade, dessa comunidade. Estamos exercendo o nosso papel, imitando a Cristo. Façais uns aos outros, como eu fiz a vós. Precisamos pensar sobre isso. O mundo está cheio de hipócritas. A igreja não pode estar. Em nome de Jesus,
mas de vidas que têm sido transformadas, melhoradas dia a dia pela palavra da verdade, pelo Evangelho de Cristo. Bem-aventurado aquele que pratica. Somos mais do que felizes se praticarmos. Prática, irmãos, não é o conhecimento teológico, é a prática do Evangelho. Porque o conhecimento teológico, ele é estéril se não houver uma prática. Não basta conhecer. Eu conheço a Bíblia, eu sei da Bíblia de cabo a rabo, mas não pratica. Então ele não conhece. O mundo está cansado de ouvir sobre Cristo. O mundo está cansado de ouvir que Cristo salva. Ele precisa ver uma igreja que serve a Cristo. O mundo precisa ver o testemunho de um verdadeiro cristão. Paulo diz que nós somos a carta escrita de Cristo. Que as pessoas vejam o Evangelho através do nosso testemunho, da nossa prática, do nosso amor, do nosso serviço ao próximo. Esse sim é o verdadeiro Evangelho. A prática, o desejo de servir uns aos outros e a igreja local deve ser o fruto natural de quem senta à mesa e participa do corpo e do sangue de Cristo. Porque foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser os representantes, os embaixadores de Cristo. Se comemos o mesmo pão, somos um só corpo, vocacionados a servir um ao outro.